e todo mundo está aguardando a sua avaliação sobre a avaliação, né? Estamos falando da pesquisa Genial Quest, que saiu hoje. Pesquisa essa que mostra que a avaliação positiva do governo Lula ficou estável, enquanto a avaliação negativa subiu. 35% dos entrevistados avaliaram o governo de forma positiva, 36% na última pesquisa, ou seja, teve aí uma oscilação de 1 ponto percentuais. Aqueles que consideram a gestão Lula negativa subiu. O índice subiu de 29% para 34%. Mas são os recortes dos segmentos da população que chamam mais a atenção. Por exemplo, a questão envolvendo os evangélicos. Eu não sei se o Diego pode ir colocando para a gente aqui alguns trechos dessa pesquisa Genial Quest, mostrando a aprovação e desaprovação do governo entre os evangélicos e os católicos. Por exemplo, a avaliação geral do governo Lula. Entre os evangélicos, o vermelho aí no negativo, 48% consideram negativo, enquanto 22% positivo. E aí, quando a gente olha do lado do católico, positivo 42%, negativo 28%, mesmo índice de irregular. Como é que você avalia aí esse resultado da pesquisa que traz aí uma piora da avaliação positiva e um aumento da avaliação negativa de Lula, hein, Reinaldo? Tem uma até mais grave, sobre o comportamento do Lula, sobre a avaliação do Lula propriamente, né? Os evangélicos, 35 aprovam, 62 reprovam. Os católicos, 58 aprovam, 39 reprovam, a diferença é brutal. E também acrescente-se aí que, segundo a economia teria piorado, segundo esse levantamento que a Quest fez, né? O que é realmente espetacular, porque a economia melhorou muito, né? Nós hoje temos desemprego em queda, inflação em queda e juro em queda, né? Até 2 salários mínimos, né? 61 a 36, acho que está ok e tal. De 2 a 5 mínimos, 45 a 52, reprova a economia. Acho que a economia piorou. E mais de 5 mínimos, 54 a 44. Bom, a economia não piorou. Essa questão dos evangélicos, de fato, põe um viés importante na pesquisa, da economia eu já falo, põe um viés importante na pesquisa, mas aí eu não estou dizendo que os números, que a Quest fraudou os números, tá? Eu só não gosto da ideia de que a Quest fez 3 pesquisas no mesmo dia, com o mesmo público, avaliando 3 coisas diferentes. Esse levantamento foi feito entre 25, que foi o dia em que os bolsonaristas estavam na rua, e o dia 27. E houve uma indagação sobre Lava Jato, que não foi boa para o Lula. Houve uma indagação sobre a manifestação do Bolsonaro. Então, suponho que parte das perguntas foi feita, já que do dia 25 a 27, enquanto as pessoas estavam na rua, e a avaliação do governo Lula. É muita pesquisa, é muito tema, numa pesquisa só, enquanto os bolsonaristas estão na rua. Ah, ninguém levantou isso. Eu estou levantando. Acho ruim, porque é o mesmo universo, são as mesmas pessoas, mesma margem de erro, mesmo tudo. É claro que essa pesquisa foi feita num período especialmente ruim para o governo, porque são 25, 26 e 27, manifestação, e os 2 dias que se seguiram a manifestação, com os bolsonaristas fazendo peroração sobre como aquilo tudo foi maravilhoso. Manifestação que teve um viés religioso enorme, vinculado à questão de Israel, e a própria pesquisa capta isso, não é? E nesse contexto você pede para avaliar o governo. Não estou dizendo que o número não seja esse, estou dizendo que a data da pesquisa não é boa, e fazer as 3 pesquisas ao mesmo tempo também não é bom. Ah, agora está querendo quebrar o termômetro. Não estou querendo quebrar termômetro, coisa nenhuma.
Mas eu acho isso que se fez indefensável do ponto de vista técnico. E não só eu. É só que eu falo. Né? Tenho apreço pela Quest, já me manifestei, já entrevistei o diretor da Quest, não tenho nada contra as pessoas, não, e insisto, não estou dizendo que a pesquisa tenha fraudado os números. Só que a depender do momento em que você faz a pesquisa, você colhe um determinado resultado. Né? E é preciso ver quantas coisas você pretende saber ao mesmo tempo. E quando é que tentar saber uma coisa acaba contaminando o que você consegue saber de outra, porque você não consegue perguntar tudo ao mesmo tempo, né? Essas perguntas foram feitas em alguma sequência. Hum? Então não é bom. Agora, e contamina a avaliação da economia, porque não há hipótese de a economia ter piorado, porque ela não piorou. Ah, mas é que a inflação de alimento, ela está um pouco mais alta do que a inflação geral. Pois é, mas aqueles que são mais duros com o governo na questão da inflação são justamente aqueles para os quais a pressão da inflação de alimentos é menor. Então, é claro que a indisposição com o governo em outras áreas acabou afetando até mesmo essa avaliação, isso de um lado. De outro lado, você tem, de fato, uma turma muito radicalizada nas redes sociais, que consegue transformar em coisa ruim em coisa boa. Pegue-se a proposta de regularização do trabalho dos aplicativos. Não é CLT, você cria uma proteção para os motoristas. Sim, há pagamento do INSS, porque afinal de contas o INSS é uma das fontes que sustentam o SUS, e todo mundo tem direito ao SUS, mesmo quem não paga nada, e portanto você precisa desse dinheiro. A própria empresa, a Uber, por exemplo, elogiou a proposta. É um PL que vai ser discutido no Congresso e a extrema-direita saiu berrando que, imagina, o Lula estaria tentando tirar o Uber do Brasil, que o Uber iria embora, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Então, eles têm uma capacidade gigantesca de transformar coisas boas em coisas ruins, isso é visível, continuam com a sua agenda malucada. Há esses dias atrás, aí, inventaram um troço de um livro que está no Plano Nacional do Livro para as escolas, um livro sobre racismo, que tem lá, num dado momento, a narrativa de uma relação sexual, ou pessoas conversando, não li o livro, estou falando que eu li na imprensa, pessoas conversando, os trechos, né? Conversando sobre sexo e não sei o quê, livro para segundo grau, e aí inventaram que o governo estava levando pornografia para as escolas. E aí eu contei até na rádio, conto aqui também. Eu fui professor de literatura, todo mundo sabe. O livro O Cortiço, do Aloysio Azevedo, à época, né, uma das expressões do realismo na literatura, à época era o livro da lista da FUVEST, tia Fabiola, da lista da FUVEST. O Lula, o PT não estava no poder, eu estou falando de 80 e alguma coisa, não é? E aí eu recebo lá, e eu dei aula do livro, tal, segundo parâmetros, inclusive, né? Aí apareceu uma mãe doida lá para brigar comigo, porque eu tinha pedido para a filha dela ler um livro que tinha, segundo ela, pornografia. Um livro do século XIX, da FUVEST, um clássico do realismo brasileiro, de que eu nem gosto muito, diga-se de passagem, aliás, eu nem gosto nada do livro. Né? Porque tem alguns esquemas ali, uma coisa esquemática, eu não gosto. Mas era obrigado a dar, fazia parte do programa da FUVEST e tal. E o que era a coisa? Ah, porque num dado momento,
uma menina, apelido Pombinha no livro, tinha uma relação sexual com a madrinha dela, uma relação lésbica. Não era explícita, mas tudo ali, né, era muito claro. E a mãe disse que não podia, porque ela lia primeiro os livros da filha dela para depois não sei o quê. Aí a conversa começou cordial e não terminou tão cordial assim, né? É, E inventaram isso. Então eles têm a capacidade de ficar inventando essas coisas. O PT não é exatamente muito bom nas redes, né? Nem o PT, nem o governo. Então, mesmo coisas boas, às vezes acabam tendo registros distorcidos e não se consegue faturar, do ponto de vista político, com eficiência, as coisas boas. Então, isso existe. Isso existe. Existe uma certa incapacidade de ver, né? Muito se fala por aí da tese da polarização. Aliás, o Felipe Nunes escreveu um livro, que é o diretor da Quest, a respeito. Eu já disse que eu tenho reservas à tese, não a tese dele, a tese da polarização em si, porque a tese da polarização ela traz alguns pressupostos. O Bolsonaro é de extrema-direita e isso não é um pressuposto, é um dado. Mas que para haver polarização precisaria ter a extrema-esquerda, o que o Lula não é. Mas existe uma polarização em torno de Lula-Bolsonaro? Bom, essa até existe, de algum modo, alguns analistas ajudam a consolidar, embora seja um erro, né? Sim, os números são esses, eu acredito, mas os números são esses, mas eles não caíram da árvore dos acontecimentos, como diria um pensador. Eles não caíram do éter. Eles caíram de uma pesquisa feita entre os dias 25 e 27, entre o dia da manifestação de Bolsonaro e os 2 dias seguintes, em que virou uma avalanche de notícia, num ambiente, numa circunstância em que também se fazem indagações sobre a Lava Jato, sobre a própria manifestação de Bolsonaro e a avaliação do governo Lula. E aí isso não me parece bom, embora eu acredite que a Quest realmente botou aí os números que ela encontrou. E nesse contexto, os evangélicos, explodir o número de evangélicos, ter uma avaliação negativa do governo Lula, faz sentido, né? E é preciso ver em que medida isso não contamina a avaliação da própria economia, né? Porque não há possibilidade de a economia ter piorado. Ah, melhorou nos índices, mas piorou para as pessoas. É mentira.